queridos irmãos, dando sequência no vídeo 148, né? Então, aqui sequência. A morte é a destruição do corpo somente. Então, a morte física é a destruição do corpo somente. Então, destrói, né? Se desintegra, decompõe. Só que naquela desintegração, as moléculas todas são separadas. Todas as proteínas, todas as propriedades são separadas. O trabalho, gente, é muito grande, é imenso. Não a desse outro invólucro, que Kardec quis dizer, não a desse outro invólucro. Quer dizer, ocorre a morte do corpo físico, vamos assim dizer. E não do espírito, não da alma. Você entendeu? É isso que Kardec está querendo dizer aqui. Que onde eu, no 2 vídeos anteriores, eu li essa parte toda aqui, mas com uma certa pressa para terminar o vídeo, mas eu prometi que depois eu voltaria nesse resumo de Kardec para poder esmiuçar isso aqui. Porque aqui tem muito material aqui que é uma maravilha, que a gente não pode deixar passar em branco, não. Aqui, ó. Não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Então, quando cessa a vida orgânica, né? Quando cessa a vida orgânica, que esvai-se a energia vital, né? Falência múltiplas, vamos assim dizer, falência múltipla dos órgãos físicos, né? Que cessa ali todas as energias dos órgãos do corpo físico, né? A alma se desprende. Então, o espírito, a alma, ela não morre. Aquela identidade, ela supera, ela é imortal. A alma é imortal, né? A observação demonstra que no instante da morte, olha só, a observação demonstra que no instante da morte física, né? O desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Por quê? Porque aí eu posso dizer para você assim, cada caso é um caso, isso é complexo e também é relativo. Você entendeu?
A observação demonstra que no instante da morte física, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. O espírito elevado, que se encontra no corpo físico e que chega o momento dele retornar à pátria espiritual, esse desprendimento da alma e do perispírito dele ocorre, sim, instantaneamente. Isso é uma questão de evolução, gente. Você entendeu? Quanto mais evoluído, mais rápido ocorre o desprendimento do perispírito da matéria. Quanto mais atrasado, mais retarda o desprendimento da matéria. Eita! Eu já relatei aqui vários casos, principalmente de pessoas sepultadas. Ali o corpo, eles sepultaram o corpo junto com o espírito, ou o espírito junto com o corpo, como queira. Tudo vai para debaixo do chão mesmo. Por quê? Porque ali ainda não ocorreu o desprendimento do perispírito. Como num processo de somatização, o perispírito, muito assim, apegado, materializado, somatizado, negativo, né? Aquela animalizado, aquela energia animalizada, ele, mesmo depois que o corpo físico se desintegra, ele ainda permanece ali 5 anos, 10 anos, 15 anos. Cada caso é um caso, tá? Por isso que o processo é complexo. Como outros. Tem pessoas que dizem assim, mas se o espírito, o espírito primitivo, você entendeu? Se o espírito primitivo, assim, que pisou na casca da banana aqui, escorregou na casca da banana aqui na Terra, é óbvio que ele não vai se desprender do corpo físico imediatamente. O perispírito dele não vai se desprender imediatamente do corpo físico, né? Daquela impressão ali, física. Mesmo o corpo físico dele se desintegrando, ele ainda acha que está ali preso naquele corpo. Aí muitas pessoas dizem assim, mas se ainda não desprendeu, como que eles são levados por algumas equipes para regiões umbralinas? Ora, gente, nós temos que entender uma coisa, que a região umbralina, o estado umbralino, o estado inferior, tanto faz dentro do túmulo quanto fora do túmulo, nas regiões abismais, é uma coisa só. A impressão que o indivíduo possui é a que importa em matéria de preso ou liberto. Você pode não entender, você pode não compreender esta questão.
Entendeu? Porque às vezes você não consegue raciocinar dessa forma. Mas para o espírito que não foi justo, para o ser que não foi justo aqui na Terra, que não andou corretamente, tudo para ele, quando deixa o corpo físico, é uma tortura, é um sofrimento. E outra coisa, por exemplo, eu narrei um caso num vídeo anterior, nos vídeos anterior, a respeito de uma falange das trevas que foram até um velório e arrancou ali de dentro do túmulo, de dentro do caixão que estava sendo velado, o espírito que ainda ali dentro do caixão, junto com o corpo, se encontrava. Aí você pode me dizer assim, mas ele foi arrancado. E o cordão que o ligava, porque ele ainda estava preso à matéria. Olha que interessante isso, né? Aí eu disse para você, semelhante atrai semelhante. Uma vez que aquele indivíduo, naquela situação, se encontra num estado letárgico, aquela situação também se encontra como se nada estivesse acontecendo. E é óbvio que o processo é da somatização dele. Então, não é aquele corpo físico ali que o mantém preso. Naquele momento em diante, a partir do momento em que nós temos que entender isso. A partir do momento que ocorre a morte física total no tronco encefálico. Morte encefálica. Que é a cessação, cessa todas as funções neurológicas. Você entendeu? Ali, aquele perispírito já se encontra desligado daquela matéria física. Ali não tem nada a ver mais o corpo físico com o perispírito e a alma. Então, o termo arrancou o espírito, a alma ali daquele corpo, é no sentido, vou tentar explicar para você, é como a luva. Você calça a luva e depois você vai e retira a luva, sem danificar a luva. Se o espírito estivesse, o perispírito ainda estivesse ligado à matéria física, ao corpo físico, seria a mesma coisa que retirar a luva e arrebentar ela todinha. Ao invés de sair os 5 dedos certinho da luva, sairia 2, 3, saía tudo arrebentada. E isso não acontece. Por que não acontece? Porque quando ocorre a morte do tronco encefálico, cessa todas as funções, ali o espírito e o perispírito ali já é desligado. Mas a alma e o perispírito ali ainda se encontra preso àquele corpo, não aquele corpo de matéria, mas a impressão que o perispírito imprime
naquela matéria, impressão que ele imprime. Tanto é que depois que aquele corpo físico se desintegra, ele ainda ali continua dentro do túmulo, mantendo-se preso àquele corpo que ele imprimiu, aquela impressão. Deu para você entender? Observa que o corpo físico não foi empecilho. O fato dele ter imprimido aquela impressão naquele corpo físico não adiantou nada. De toda forma, o corpo se desintegrou, mas ele continuou ali dentro do túmulo, achando que estava ainda preso à matéria. Achando. Você entendeu? Achar é uma coisa. Agora, estar preso à matéria é outra coisa. É isso, nós temos que separar uma coisa da outra. Porque senão, ninguém iria para o umbral. Senão, ninguém deixaria o corpo lá no cemitério, num estado letárgico, ele, e de consciência, e acompanharia os teus familiares até em casa. Vivendo em casa com os familiares como se nada tivesse acontecido. Deu para você entender? Então, o espírito, vou ver se você consegue entender. O espírito, por exemplo, o amigo meu, eu vou repetir a história do amigo meu. O amigo meu, que eu fui no velório dele e que ele quase me matou de susto, aquele desgramado, é brincadeira. Mas que chegou e colocou a mão no meu ombro assim e perguntou para mim baixinho: Luiz, para não atrapalhar, quem morreu? Eu falei para ele assim: não sei. Aí falou para mim assim: se você ficar sabendo quem é, você me fala. Falo. De repente eu vi ele ao lado da mãe dele, olhando na cara dele, que era o defunto, o corpo. E ele não reconheceu ele. E ele foi até lá o túmulo, na hora do velório, do enterro, viu o corpo dele sendo sepultado, só que ele não reconheceu o corpo dele. Eu vou explicar para você. E ele voltou para casa com a família, como se nada tivesse acontecido. Por que isso, gente? Primeiro, porque ele viveu só para a vida mundana. Ele não se preocupou com nada do plano espiritual. Viveu em total ignorância das leis de Deus. E segundo isso, o fato dele ter se desprendido e ter ido para casa com os familiares é porque o perispírito dele não somatizou. O perispírito dele não ficou preso ao corpo físico ali, materializado, animalizado. Você entendeu? Ele não mentalizou ali aquele corpo. Porque se tivesse somatizado, se tivesse materializado ali aquele sentimento, aquele corpo, aquela coisa, ele não conseguiria acompanhar os familiares. Mas ele se desligou no momento em que ocorreu a cessação, que cessou todas as funções neurológicas,
através da morte encefálica. Então, ali, como se desligou, ele, por se encontrar num estado de ignorância tão grande, ele nem percebeu. Foi como se nada tivesse acontecido. Aí você entende por que o indivíduo assim que desencarna, milhões vão para o umbral direto. E você percebeu porque milhões vão para embaixo do túmulo? Cada caso é um caso, gente. Eu não estou afirmando nada. Eu estou só tentando mostrar para vocês estas questões que são possíveis acontecer. E ocorre todos os instantes de nossa existência aqui na Terra. Só que as pessoas não param para raciocinar que o processo é esse que se dá com o espírito ali. Então vejamos aqui, ó. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, né? Mas como eu disse, isso é relativo, cada caso é um caso, e o processo é muito complexo. Por isso que eu senti necessidade de voltar nesta mensagem para poder esmiuçá-la. E nós ainda vamos falar tanto ainda nessa mensagem que você nem imagina. Vai dar até espuma no canto da boca. Que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. É o que eu estou dizendo aqui. Gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Conforme os indivíduos. Conforme o estado, o estágio, conforme a evolução do espírito, conforme a ignorância do espírito, daquele ser. Se tinha conhecimento ou se não tinha, você entendeu? Isso tudo é analisado, isso tudo influi no momento do desencarne. Se existe essa influência no momento do reencarne, muito mais existe no momento do desencarne. Você entendeu? Porque aqui Kardec está dizendo subitamente que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Conforme os. Você entendeu? Ele não diz conforme o indivíduo. Os. Quer dizer, cada um está num nível. Cada um está numa faixa vibratória. Cada um está num estágio de merecimento. Tudo pode acontecer com cada um. Só que nós não temos conhecimento de vírgula do que acontece, porque cada um é cada um. Nós não temos condições de saber nem o que irá nos acontecer. Não façamos por merecer, não, para você ver. Pisemos na casca da banana para ver o que vai acontecer com você. Agora, não pisemos na casca de banana, não, para você ver o que vai acontecer. Ó, a hora que você abriu o zoião, você já tá lá no plano espiritual. Mas, como assim? Ué, faz 15 dias que você já desencarnou, meu. Qual é, meu? Você entendeu? Tudo psicologia. Merecimento.
O justo plantou morango. O justo plantou uva. Então ele colhe morango e uva. O não justo plantou jiló. Então ele vai comer jiló. E vai colher o jiló e vai comer o jiló, Ué. Na justiça divina, gente, não tem barganha, não. Ah, vamos trocar um jiló por uma uva? Não. Você plantou, você come. Deu para entender a mensagem, né? Vamos para o próximo vídeo.